Hoje eu quero falar com você sobre preparação para o parto. Antes de começar, eu quero lembrar que essa é uma escolha extremamente pessoal. O seu corpo, ele sabe parir, o seu bebê sabe nascer, mas eu tô aqui apenas compartilhando, a minha experiência, o que tem funcionado pra mim. Claro que meu bebê ainda não nasceu, mas até agora tem me feito muito bem essa preparação pro parto, Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que gosta de me preparar para as coisas em geral da vida. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Logo que eu me mudei aqui para Inglaterra, eu não falava inglês e eu fui logo dar aula numa escola de circo, dar aula de yoga e de aero yoga. E eu não sabia falar inglês. Então, a primeira aula que eu fui dar, eu preparei ela, gente, nos mínimos detalhes. Eu sempre planejo aula, Mas essa eu planejei assim, eu escrevi tudo que eu ia falar, todos os detalhes, porque daí eu pesquisei, as partes do corpo em inglês, os comandos, tipo estende o braço, flexiona a perna, tudo isso em inglês, e fui anotando, fazendo desenhinhos coloridos e tal. Cheguei lá para dar aula, me tremendo toda, apavorada, morrendo de medo, com minhas folhinhas na mão, porque deram várias páginas. E adivinhe se eu olhei para essas folhas para dar aula. Não olhei, gente, deixei num canto, entendeu? Mas o processo de ter feito isso, de ter estudado, de ter parado, de ter organizado essa aula, pesquisado essas partes do corpo em inglês, todas as nomenclaturas, me ajudou muito porque eu adquiri muitas habilidades que foram úteis para aquela aula. Então, assim, não é sobre criar um planejamento engessado e imaginar que as coisas não vão sair diferente do que você planejou, porque eu como professora sei, que você planeja uma aula em qualquer língua, mesmo em português, e enfim, os alunos, você tem que estar lá flexível, o que vai acontecer com os alunos, nessa aula não foi diferente. Então, por mais que eu tenha planejado do início ao fim, a aula vai modificando conforme a reação dos alunos, e tá tudo bem, Então, assim, essa folha que eu preparei, ela não eliminou dificuldades, porque eu tive que chegar lá e ter um jogo de cintura, mesmo sem conseguir falar o idioma, Mas o fato de eu ter preparado essa folha, de eu saber que eu me preparei, me trouxe muito mais conforto e me trouxe assim uma ideia mesmo de empoderamento e de protagonismo, de me lembrar que eu era professora, que apesar de eu não saber o idioma, eu sei da aula e eu entendo de yoga. Então, assim, eu não tinha todas as habilidades necessárias, mas em alguns aspectos eu me sentia realmente muito segura. E aquela folha de papel me lembrou disso, Então, ela me trouxe uma confiança, mesmo que a aula tivesse saído completamente diferente do planejado, mesmo que não tenha olhado para aquela folha, E quando eu conto essa história, quando eu me lembro disso, é uma lembrança muito positiva, que eu conto isso assim, sentindo muito orgulho e muito carinho por isso que eu vivi, sabe? E esse é um desejo muito forte para mim sobre o meu parto. Eu quero muito, independente do que aconteça, independente que as coisas aconteçam da maneira que eu planejei, da maneira que eu desejo, o principal é que depois do parto eu tenha lembranças positivas. Eu sinta que eu fui respeitada, eu sinta que eu estava confortável, apesar das mudanças de planejamento, Que eu sinta que eu esteja flexível, então eu quero me lembrar, eu quero usar essa lembrança do parto, assim como eu uso essa lembrança dessa aula que eu dei, dessa primeira aula que eu dei, Então hoje em dia, quando eu estou num momento que eu sinto medo, que eu me sinto insegura, eu relembro essa história e lembro a força que eu tive que ter e como eu acabei me saindo super bem. Então é isso que eu desejo pro meu parto. E é por isso que eu tenho me preparado, Porque eu sinto que isso, quanto mais preparada eu tiver, melhor eu vou lidar emocionalmente com qualquer questão que vá aparecer durante o parto, Uma das coisas que eu tenho feito para me preparar é ler muito, Estudar muito. E um dos livros que eu li que eu adorei, que se chama Parto Ativo, é da Janete Balaskas, é aqui da Inglaterra e ela escreveu esse livro nos anos 80. Ela é uma professora de yoga e também é educadora perinatal. E o parto ativo, ele busca a liberdade de movimento para a mulher durante o trabalho de parto, porque até então as mulheres eram muito condicionadas e obrigadas a dar à luz numa maca, Então ela foi lutando aí pela essa liberdade de movimento, Então o objetivo principal desse movimento é empoderar e recuperar o protagonismo da mulher no parto, Então, o que a Janete diz é que não é o médico ou a parteira que fazem o parto, É a mulher, é o corpo da mulher, é a mente da mulher e é a alma da mulher.
e, enfim, estudar sobre isso, me conectar comigo mesmo, lembrar dessa força que eu tenho, né, que eu que vou fazer esse parto, é algo que tem me feito muito bem e que tem sido muito positivo para mim. Como eu falei, a Janete é professora de yoga também, então ela propõe várias sequências de yoga no livro dela, que eu vou trazer aqui para vocês. Então nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo algumas sequências baseadas, né, no livro dela, então não perde os próximos vídeos, que eu espero que sejam muito úteis para você, para te ajudar aí também no seu parto, certo? Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, eu e esse baby, e nós esperamos você no nosso próximo vídeo. Beijo, beijo!